Então, deixa eu ver. Tá gravando já? Começou. Começou. Então, boa noite, pessoal. A gente está aqui representando a Unicinos. Eu, o Ederson Porto e o nosso convidado Norton Benites, juiz federal aqui da Justiça Federal da 4ª Região, doutrinador, que acabou de escrever um livro fantástico, que ele vai dividir um pouco com a gente. Mas eu queria, primeiramente, pessoal, falar que a gente está super honrado que a Unicinos agora, a gente confirmou mais uma edição da nossa especialização de Direito e Gestão Tributária, já é a 17ª edição, ela modificou um pouquinho nos últimos 4 anos e ela sempre foi muito prática, sempre equilibrou a teoria com a prática, ela ficou bastante voltada bem para questões pragmáticas de todos os atores do direito, a gente querendo fazer uma ponte justamente não só com a parte jurídica de advocacia, advogados, mas também fazer uma ponte com todos os atores, os juízes, os procuradores, os contadores, todo mundo que, quando acorda de manhã, abre a página da Receita Federal para iniciar seu dia, ou basicamente pensa em algo tributário, né? Então, a gente está muito honrado com isso, e a gente vai fazer nessa edição, previamente agora, as aulas iniciam no final de setembro, a gente convidou, e a gente vai fazer uma sequência de lives, o nosso primeiro convidado, que muito nos honrando aceitou, foi o Dr. Norton, que agora eu passo a palavra para o Ederson, para ele apresentar. Bom, muito boa noite aí a todos que estão nos acompanhando ao vivo e também aqueles que vão acompanhar depois a gravação desse webinar. É uma satisfação iniciar aqui a especialização, que já está na 17ª edição, e o Maurício ele tocou num ponto que eu acho que é importante destacar, a característica que é essa aproximação entre teoria e prática, que a gente tenta imprimir nas nossas aulas, no modelo do curso, e também a visão multidisciplinar, né? Não só sobre posições das pessoas que atuam com as questões tributárias, seja contencioso ou consultivo, como também a perspectiva de formação, né? A gente tem profissionais da contabilidade, da administração que ministram aulas no curso e que trazem essa visão multidisciplinar. E para apresentar o curso e fazer essa inauguração, a gente fez uma série de lives aqui, webinars, que começa com o Dr. Norton Luiz Benites, que hoje nos brinda aqui com a presença. Norton, que é juiz federal, e também mestre pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, então, e professor também da especialização. É uma alegria receber aqui, Norton, seja muito bem-vindo. Gostaríamos de te ouvir um pouco, se puderes falar aí sobre essa experiência, daqui a pouco um testemunho sobre a atividade do magistrado nas questões no contencioso tributário, e também falar do tema da obra, do livro, que foi lançado recentemente, que é fruto da dissertação de mestrado. É uma obra muito interessante que a academia, a comunidade jurídica estava necessitando, ter alguém que refletisse sobre a responsabilidade dos grupos econômicos. Fique à vontade aí, Norton, para fazer a sua apresentação. Bem, boa noite. É uma grande satisfação ter sido convidado, estar aqui junto com o professor Ederson, com o professor Maurício. Eu sou juiz federal em Novo Hamburgo, desde 2013. Então, foi uma grande honra para mim, uma grande satisfação eu ter me tornado aluno da Unicinos, uma instituição tão renomada, tão relevante para o Estado, aqui para a região do Vale. E com relação à especialização de direito tributário, que já é
que já é antiga e tradicional no Unicinos, eu posso testemunhar que, logo que eu cheguei em 2013, eu cheguei em 2013 aqui para ser juiz federal, eu tinha como formação a graduação em Direito na PUC e o MBA em Gestão Empresarial na FGV. E estava preocupado em estudar, e a Unicinos aqui no lado, essa grande instituição, e fui olhar e descobri essa especialização em gestão e planejamento tributário, e fiquei impressionado com o programa dessa especialização. Ela já era coordenada pelo professor Ederson, e eu só pergunto, Maurício, está me escutando legal? Sim. Ah, tá, que bom. E já fiquei impressionado lá em 2013, 2014, pela qualidade do programa, justamente por essa combinação entre teoria e prática. Depois disso, eu acabei me tornando aluno do Unicinos na especialização em Novo Processo Civil Brasileiro, porque a gente teve o Código de Processo Civil de 2015, e aí, como juiz, foi importante focar nisso, me tornei aluno aqui. Então, passei pela especialização da Unicinos e pude experimentar a qualidade dos professores, a preocupação da instituição com a formação do aluno. E quando eu terminei a especialização em Novo Processo Civil Brasileiro, houve a oportunidade de ingressar no mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos, que é um curso que hoje está em Porto Alegre, mas começou aqui em São Leopoldo. E realmente foi uma experiência relevantíssima para mim. Eu tive a honra de ser orientado pelo professor Ederson, e no mestrado eu acabei focando, então, um tema que na época era do meu cotidiano. Na época, a vara federal na qual eu trabalho tinha competência sobre execução fiscal, e no cotidiano, na realidade dos processos, a gente estava lidando muito com as questões de grupos econômicos. A questão de responsabilizar empresas saudáveis, de integrantes do grupo econômico, da empresa devedora original, estava sendo trazida para os processos de execução fiscal. Pela Fazenda e pelos executados. E isso estava ficando um tema recorrente nesses processos de execução fiscal. E aí, a sinergia é um negócio interessante na vida. Abrir o mestrado da Unicinos com esse viés pragmático, com essa ideia de usar a teoria para resolver problemas práticos, e isso aconteceu. Eu ingressei no mestrado em agosto de 2017, se eu não me engano, e esse tema, então, foi objeto de estudos com a orientação do professor Ederson. A dissertação foi defendida em dezembro do ano passado, em 2019, em seguida gerou um interesse aí da editora Almedina, e então uma versão dessa dissertação se tornou um livro, que foi pré-lançado em abril deste ano. E nesse livro, então, a gente trata de diversos aspectos que dizem respeito a essa questão. O entendimento dessa questão, ele tem um acento muito forte no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Então, foi muito relevante estudar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema. Afinal, o que é permitido e o que não é permitido nessa extensão de responsabilidade tributária. Eu acabo usando essa expressão extensão de responsabilidade tributária, porque na letra do CTN a gente não encontra uma responsabilidade tributária de grupo econômico. Mas o STJ, há mais de década, vem possibilitando
essa responsabilidade desde que presente algumas condições. Então, esse foi o objeto do trabalho. E para chegar nesse tema, Ederson e Maurício, eu vou falando, por favor, é um bate-papo, né? Se vocês quiserem me interromper aí, e a gente... Já vamos fazer perguntas. Então, eu vou falando um pouquinho, assim, do desenvolvimento desse trabalho, sem querer chatear muito aí o pessoal que está nos assistindo. Mas esse tema chegou nas execuções fiscais por meio da pretensão da Fazenda Nacional de responsabilizar a empresa, não o grupo econômico especificamente, mas empresas saudáveis do grupo econômico integrado pela devedora original. Começavam as execuções fiscais contra empresas que não tinham mais patrimônio, que não tinham mais como suportar o crédito tributário, e a Fazenda vinha e manifestava nos processos nas ações de execução fiscal, que havia empresas daquele grupo econômico que tinham patrimônio para responder pelo débito. E esse tema começou a ser debatido no Poder Judiciário, primeiro grau, TRFs, na Justiça Estadual também, não é um tema só da Justiça Federal. Eu pesquisei também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e ela é bem madura, então a discussão cresceu aqui no Estado, pelo menos de forma bem sincronizada na Justiça Federal e na Justiça Estadual. E no STJ, esse tema foi julgado pela primeira vez, e aí entra a pesquisa, né, que a gente fez para esse trabalho, onde se utilizou alguns conceitos de jurimetria, que é um tema que também está em voga agora, de como pesquisar, de como trabalhar dados jurisprudenciais. E então foi feita uma pesquisa jurisprudencial bem densa na jurisprudência da STJ. O marco temporal dessa pesquisa é setembro de 2019, e se identificou nessa pesquisa, muitos julgados foram examinados, foram planilhados, e ao final encontramos 30 julgados que realmente tratavam do tema no STJ, tanto na primeira sessão, como na primeira e na segunda turmas. Como muitos sabem, o STJ, a competência tributária dele é exercida, primeiramente, nas primeira e segunda turmas, que, reunidas, conformam a primeira sessão da STJ, ou seja, são os 3 órgãos colegiados que possuem competência tributária no STJ. Então, a pesquisa foi centrada na jurisprudência desses 3 órgãos, e foram encontrados esses 30 julgados que dizem respeito ao tema. O primeiro desses julgados da STJ é um julgado da primeira turma de 2005. E eu chamei no livro, considerei que ele era o leading case do tema no STJ, e lá em 2005, o STJ já tinha feito uma apreciação bem densa dessa pretensão da Fazenda de estender a responsabilidade tributária da empresa original devedora para outra empresa do grupo econômico. E a partir de 2005 até ano passado, 2019, que é o marco temporal da pesquisa, o STJ praticamente examinou a questão em todos os anos. E também, em paralelo a isso, o STF vem negando conhecimento do tema no seu âmbito, o que faz com que o entendimento do STJ seja o determinante hoje no Brasil sobre a matéria. O STF vem entendendo que apreciar temas de responsabilidade de grupo econômico teria o significado de ofensa reflexa à Constituição.
porque primeiro tem que ser examinado a lei ordinária que trata do tema. Então, o STF não vem admitindo a apreciação do tema lá no seu âmbito. Então, pelo menos por hora, o entendimento do STJ é o entendimento definitivo no direito tributário brasileiro sobre essa questão da responsabilidade de grupo econômico. Então, é muito importante entender e examinar o que o STJ está compreendendo sobre isso. Um aspecto interessante também que chamou a atenção é que a nossa doutrina tributária tradicional, ela, de forma majoritária, ela nega essa possibilidade de existência até dessa responsabilidade tributária de grupo econômico. Minoritariamente, há alguns doutrinadores que entendem que é possível, fazem referência aos entendimentos da STJ, mas a maior parte da nossa doutrina tributária tradicional entende que isso não é possível. E dá para entender, dá para compreender esse posicionamento, os argumentos são excelentes mesmo, eles estão muito jungidos ao tema da legalidade, da tipicidade cerrada, e parece-me que o jeito que a questão foi conduzida e foi sendo levada ao STJ também contribui para esse posicionamento da doutrina tradicional. Então, o trabalho, ele tentou entender o fenômeno. A nossa doutrina entende que não pode, o STJ vem entendendo que pode desde 2005. Existiria um meio termo racional nesses dois posicionamentos, e foi por aí que a gente trabalhou. Para chegar nisso, o trabalho ficou um pouco multidisciplinar, porque alguns conceitos básicos tiveram que ser revisitados, de direito empresarial e de direito tributário. Então, no direito empresarial, foi importante falar um pouquinho de sociedade, especialmente das sociedades empresárias e seus possíveis estados, que é uma dimensão bem relevante do estudo da sociedade empresária. Por exemplo, a sociedade empresária ela pode ser um pequeno porte ou uma microempresa, mas isso não tem relação necessária com o tipo de sociedade empresária, aquele tipo que está lá no Código Civil que ela vai apresentar. Então, ser uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte não é um tipo de sociedade empresária. E aí encontramos doutrina que faz essa diferenciação entre as espécies de sociedades empresárias e seus estados. Também foi importante falar de grupo econômico, fazendo uma pequena aproximação temática sobre grupo econômico de direito e grupo econômico de fato. E é interessante que no Brasil há centenas de grupos econômicos, mas pouquíssimos de direito. Os grupos econômicos de direito deveriam ser formalizados nas juntas comerciais. No Brasil, a grande maioria dos grupos econômicos são grupos econômicos de fato, ou seja, eles se dão por aquisição de ou cotas ou de ações, e não por um concerto formal que tenha registro na junta comercial. Uhum. Também foi relevante falar de desconsideração da personalidade jurídica, né, um conceito muito relevante no direito brasileiro, que tem um assento talvez central no artigo 50 do Código Civil, e foi importante falar dele porque talvez na desconsideração da personalidade jurídica, na utilização do artigo 50 do Código Civil, esteja um dos grandes problemas dessa matéria dessa extensão de responsabilidade tributária do grupo econômico. E nessa abordagem pragmática que a gente propõe, a gente faz uma pequena correção na utilização do artigo 50 do Código Civil.
Então, foi importante falar da desconsideração da personalidade jurídica, da sua origem anglo-saxã, de, corretamente, no direito brasileiro, a desconsideração da personalidade jurídica, porque o direito brasileiro é muito fundado na legalidade, ela é tratada por segmento em cada direito, né? Então, o direito do trabalho tem a sua hipótese de desconsideração, o direito do consumidor tem a sua, o nosso direito civil também tem a sua, né? Que é aplicado no direito empresarial, o direito concorrencial tem a sua, o direito econômico também tem. Então, essa abordagem é muito interessante, assim, entender as diversas espécies de desconsideração da personalidade jurídica que nós temos no direito brasileiro. E no direito tributário, também conceitos básicos foram revisados, como de contribuinte, responsabilidade tributária, solidariedade tributária. Foi importante falar de lançamento tributário, porque a nossa proposta de abordagem pragmática, ela parte de um dispositivo que, na minha opinião, ele está sendo redescoberto agora no Brasil, que é o artigo 149.7 do CTN, que trata do lançamento, ou do lançamento de ofício, ou da revisão pela Receita, pelo fisco do lançamento produzido pelo contribuinte. E é nesse dispositivo, artigo 149.7 do CTN, o Código Civil tem importante referência às figuras de dolo, fraude e simulação, que acabam sendo muito importantes para a nossa abordagem pragmática. Também foi importante falar de planejamento tributário, porque o grupo econômico geralmente surge no âmbito, no bojo de um planejamento tributário. E aí, então, foi relevante revisitar alguns conceitos básicos de planejamento tributário. E aí se passou pelas figuras de evasão, elisão e elusão. A elusão é aquela terceira figura que diz respeito ao planejamento tributário, que foi criada, construída pelo professor Heleno Taveira Torres, que num trabalho muito legal, muito relevante do professor Taveira Torres, que essa figura ela nem é muito utilizada no direito brasileiro, ela não foi muito bem compreendida, ela não é utilizada, até entendo que não seja mesmo, eu acabei não utilizando, mas esse estudo é muito legal, porque ele fala muito dessa tensão existente entre fisco e contribuinte, entre o custeio do Estado social e democrático de direito e o princípio da legalidade, o princípio da propriedade, o princípio da tipicidade cerrada, essa tensão, esse jogo de princípios que existe na nossa Constituição e que faz contribuinte e fisco se relacionarem constantemente numa dialética, numa instabilidade, o que é do jogo democrático mesmo. E aí, feitas essas referências sobre esses conceitos básicos, a gente entra nesse panorama atual da STJ. E aí, para não cansar muito o pessoal, desse estudo que foi feito na jurisprudência da STJ, a gente conseguiu retratar o que seria o entendimento do STJ a respeito desse tema. E, entrando nessa questão do STJ, é importante dizer que eu fiquei realmente impressionado e realmente admirado com a qualidade do enfrentamento que o STJ fez a respeito da matéria. Tem crítica, a nossa abordagem faz uma crítica teórica relevante à posição do STJ, mas a direção, o caminho, o ponto cardeal escolhido pela STJ me parece que é o correto, assim,
foi no sentido de estabelecer um equilíbrio no meio desse campo de tensão. E nesse equilíbrio estabelecido tem algumas coisas que são geniais, que é, por exemplo, a construção dos chamados pontos de contato, que são os elementos fáticos que permitiriam que a autoridade fiscal examinasse cada situação. O STJ entra fundo nisso. Eu achei realmente genial essa construção da STJ. E o bonito é que é um trabalho coletivo, feito por 3 órgãos fracionários, né? E ao longo de 15 anos. E esse trabalho foi sendo construído, ministros entraram, ministros saíram, e o trabalho foi sendo elaborado. Realmente muito legal. Mas, em suma, nesses 15 anos, o STJ, ele graduou o exame do tema em alguns níveis, em 4 níveis de atenção, 4 degraus de abordagem na matéria. O primeiro deles, que parte da primeira sessão, é muito relevante. A primeira sessão, de forma tranquila, taxativa, ela refere, e é muito importante esse ponto de partida, esse primeiro degrau da STJ, ela refere simples e firmemente: a existência e participação em grupo econômico não gera responsabilidade tributária. A existência de grupo econômico é completamente lícito no direito brasileiro, na realidade brasileira. Então, isso ficou muito, muito bem assentado na primeira sessão. A existência de grupo econômico é lícita. O problema acontece, e a extensão de responsabilidade pode acontecer, quando o operador jurídico encontra ilicitude na utilização do grupo econômico. E na visão do STJ, essa ilicitude acontece quando se encontram 4 vícios jurídicos, e aí a gente entra no segundo degrau. E esses 4 vícios foram examinados nesses 30 julgados que eu já referia. O primeiro deles é a confusão patrimonial, o segundo é fraude, o terceiro é abuso de direito e o quarto é má-fé. Esses 4 vícios, eles são referidos nos julgados, mas eles são referidos assim de uma forma um pouco etérea, não se tem muita concretude da matriz normativa desses vícios. Quando se fala em confusão patrimonial nos julgados, se refere ao artigo 50 do Código Civil. E, de fato, a confusão patrimonial está lá como uma subcondição do abuso de personalidade jurídica, junto com o desvio de finalidade. Então, às vezes se refere ao artigo 50, às vezes não se refere, mas se utiliza muito esse vício da confusão patrimonial. Também se usa da fraude. Quando se usa da fraude, não se encontra a matriz normativa nos julgados. Mas a gente sabe que a fraude tem disciplina no Código Civil e no próprio CTN. Também se fala em abuso de direito, não se refere a matriz normativa, mas a gente sabe que o abuso de direito está lá, tem um acento forte no artigo 50 do Código Civil. E também se utiliza a má-fé. A má-fé é um conceito secular no direito latino, no direito romano, no direito brasileiro, né? E tem assento no Código Civil, mas quando se utiliza nos julgados do tema, também não se faz essa referência normativa. Então, esse é o segundo degrau. Ou seja, o primeiro, a utilização de grupo econômico é lícito. Aliás, a utilização de grupo econômico de direito brasileiro é completamente possível, existente, válido, eficaz, mas se ele for lícito. Se ele for ilícito, pode haver uma extensão de responsabilidade tributária. Quando é que existe essa ilicitude? Quando se encontra algum desses vícios aqui. E aí se parte para o terceiro degrau. Como é que a gente caracteriza algum desses 4 vícios? Aí vem aquela construção genial da STJ, que é de lavra, eu acho que já existia antes do ministro Herman Benjamin,
mas ele que deu o nome, em mais de um julgado, ele chamou de elementos fáticos ou pontos de contato, que são elementos que nos permitem, elementos indiciários do contexto, do exame do caso concreto, que nos permitem caracterizar ou não um daqueles 4 vícios jurídicos. Então, nesse estudo que fizemos, nós conseguimos identificar 30 pontos de contato referidos nos julgados da STJ. Então, por exemplo, posso citar aqui ponto de contato, administração familiar das empresas envolvidas, cessão de cotas a sócios com o fim de esvaziamento patrimonial, identidade de quadro societário, separação societária apenas formal, e assim vai. Nós encontramos 30 nesse exame que fizemos. E aqui eu faço um parêntese para dizer que eu achei isso muito parecido com a abordagem do business purpose, que é uma doutrina pragmática norte-americana, criada na jurisprudência norte-americana, uma doutrina tributária tradicional nos Estados Unidos, no direito estadunidense. E quando eu cheguei nisso, já comecei a achar muito parecido isso aqui com o exame do propósito negocial, do business purpose, que é feito nas cortes estadunidenses. Inclusive, lá eles têm um protocolo, tem até um apelido, não lembro de cabeça agora, mas acho que é o teste dos 10 fatores que cortes de Nova York fazem para saber se tem propósito negocial ou não, e é muito parecido com esses pontos de contato. E ao ter esse pensamento, isso abriu outra porta para o trabalho, que foi examinar essa abordagem que a gente estava apresentando sob a ótica do propósito negocial. Será que isso tem a ver com o propósito negocial ou não tem? Aí abriu uma outra porta, que é um problema no direito brasileiro, que é o parágrafo único do artigo 116 do CTN, que é uma norma que veio, uma alteração do CTN em 2001, por uma lei complementar, acho que é a Lei Complementar 104, que acrescentou o parágrafo único do artigo 116, que recebeu ao cunho o apelido de norma anti-lisão, anti-lesiva brasileira, que pretendeu trazer um exame de propósito negocial para o Brasil lá em 2001, que se tentou uma regulamentação por medida provisória, não deu certo, e, inclusive, tem uma DIN que está pendente, que voltou a ser julgada agora no plenário virtual da STF, estava parada por anos, e então olha, é um tema bem relevante, e ao final da apresentação do nosso trabalho, a gente até faz uma conclusão que é um pouco ousada a respeito disso. Mas, em suma, então, eu estava falando desse ponto de contato, então a gente está no 3º degrau, e aí vem a conclusão. O grupo econômico é ilícito, porque tem um dos vícios, porque se encontraram um ou mais de um ponto de contato. Aí, segundo o entendimento do STJ, é possível essa extensão de responsabilidade tributária para outra empresa do grupo econômico da empresa originalmente devedora. E aí, como a gente está falando de direito tributário é muito legalidade, é muito tipicidade cerrada. Eu fiquei preocupado em entender qual é o fundamento normativo final para a gente botar lá no ato formal de responsabilidade tributária. Pelo que eu entendi, nessa visão da STJ, essa responsabilidade tributária ela tem fundamento normativo no artigo 124.1 do CTN, que é o artigo que trata da solidariedade tributária. O artigo 124.1 é a solidariedade de fato, que é a que tem o famoso dispositivo que tem a expressão interesse comum, que é muito estudado no direito tributário, combinado com o artigo 50 do Código Civil. Então, ao final, depois desse processo de exame construído no STJ, se tudo isso estiver presente, a gente vai encontrar uma responsabilidade tributária com essa fundamentação normativa. Artigo 124.1 do CTN, combinado com o artigo 50 do Código Civil.
E aí isso abriu espaço para a nossa abordagem. O primeiro degrau é perfeito, né? A utilização de grupo econômico é completamente ilícito, possível no direito brasileiro, seria um absurdo entender o contrário, né? Empresários se reúnem, fazem empresas, empresas fazem grupos econômicos, e se todo esse ferramental for utilizado de forma lícita, isso é completamente possível, não, é completamente sensato esse primeiro entendimento da STJ. O que nos incomodou um pouquinho, respeitosamente, foi o segundo degrau, os vícios jurídicos utilizados, porque todos eles partem do artigo 50 do Código Civil, e o artigo 50 do Código Civil, ele é uma norma ordinária que não é de natureza tributária. E no direito tributário, a gente tem a reserva de lei complementar, artigo 146, 3b da Constituição. Tudo que diz respeito à obrigação tributária tem que partir de lei complementar. Como é que a gente pode estar usando um vício que está numa lei civil sem respaldo, sem uma ponte que traga para o universo tributário? Então, essa foi a trilha que nos conduziu na nossa abordagem. E aí, então, de forma sempre respeitosa, na nossa abordagem pragmática, a gente faz uma substituição nesse degrau. A gente entende que não se deve utilizar o artigo 50 do Código Civil, porque utilizar o artigo 50 do Código Civil significaria uma violação à reserva de lei complementar. A gente tem que resolver o problema do vício jurídico da utilização do grupo econômico dentro da lei complementar tributária, que hoje é o CTN. E aí veio a redescoberta do artigo 149.7 do CTN. Porque o artigo 149.7 do CTN permite que a autoridade fiscal revise o lançamento tributário quando for encontrado dolo, fraude ou simulação. E esse entendimento só foi possível porque encontramos doutrina autorizada do professor Heleno e do professor Paulo de Barros Carvalho, até de uma forma indireta, muito legal, eles examinando o referido parágrafo único do artigo 116 do CTN, então, quando se criou a norma geral antilesiva brasileira, eles foram lá escrevendo de forma muito parecida, em artigos que encontramos, eles disseram o seguinte: não, esse parágrafo único do artigo 116 não precisa no direito brasileiro. O que se pretende com isso aqui, que é muito parecido com o propósito negocial, sempre foi possível no direito brasileiro, com base no artigo 149.7 do CTN. Então, essa doutrina está referida no nosso estudo, e eles dizem que o fisco brasileiro sempre pode fazer isso, sempre pode olhar para o fato e dizer: olha, isso aqui é dolo, fraude, simulação, não está correto, o real enquadramento disso aqui é X ou Y, diferente do que o contribuinte estava entendendo. Então, na nossa abordagem pragmática, os vícios que podem conduzir a essa extensão de responsabilidade tributária é dolo, fraude e simulação, porque são os vícios previstos na própria letra do CTN. E como que a gente vai entender isso? Bom, como está previsto no CTN, a gente vai poder usar todo o cabedal de conhecimento do direito civil brasileiro, né, no qual dolo, fraude e simulação são muito estudados, para a gente entender isso e aplicar no direito tributário nos termos do artigo 109 e 110 do CTN. Para caracterizar esses vícios, dolo, fraude e simulação, a gente, nessa abordagem pragmática que a gente propõe, a gente deve utilizar os pontos de contato que já foram lá identificados pela STJ, ou seja, o terceiro degrau é o mesmo. E eu realmente acho que foi genial essa visão do STJ de elencar pontos de contatos para conduzir o mistério, a atividade do operador jurídico.
E no final, no quarto degrau, a conclusão muda, porque o fundamento normativo não pode ser só o artigo 124.1 do CTN e nem pode ser o artigo 50 do Código Civil, a fundamentação normativa para essa extensão de responsabilidade tributária. No nosso entendimento, eu até vou procurar aqui, mas também nem preciso, sei de cabeça essa parte. Nosso entendimento, se a gente identificou uma situação em que o grupo econômico foi ilicitamente utilizado, porque a gente verificou, com base em pontos de contato, que se deu ocorrência de um dos vícios dolo, fraude e simulação, a empresa saudável do grupo econômico da empresa devedora original, ela vai ser responsabilizada com base nos artigos 121.1, 124.1 e 149.7 do CTN. Ou seja, pelo 121.1, ela vai ser contribuinte. Pelo 124.1, contribuinte solidária. Aliás, essa solidariedade, de fato, do interesse comum, farta doutrina refere que ela só se aplica para contribuintes do fato gerador. Ou seja, é contribuinte e responde solidariamente. E, além disso, o terceiro dispositivo que se agrega é o artigo 149.7 do CTN, que refere ali à existência dos vícios de dolo, fraude e simulação. Então, essa seria a fundamentação normativa final que ampararia essa responsabilidade tributária. Ao fazer esse estudo, eu achei tudo isso muito parecido com essa doutrina judicial norte-americana, The Business Purpose Doctrine. Eu sei que ela provoca calafrios no direito brasileiro, na doutrina tributária, mas, olha, isso é muito o que eles fazem lá. Claro, é tudo muito diferente, né? Doutrina judicial já é uma contradição em si no direito brasileiro, né? Porque aqui no Brasil a doutrina é uma coisa e a orientação pretoriana é outra, são fontes diferentes do direito. Lá no direito, na common law, no direito estadunidense, se admite que o poder judiciário faça uma doutrina, né, que passe a ser aplicada de forma comum nos casos seguintes. Então, a própria denominação já nos assusta. Mas o que eles fazem lá é muito parecido com o que é possibilitado pelo artigo 149.7 do CTN no Brasil. Até o leading case da The Business Purpose Doctrine é de 1935. É o Gregory versus Halvorin. Esse precedente está citado no trabalho, ele está disponível na biblioteca do Congresso norte-americano. Ele é curtinho, muito legal de ler. E eu coloquei o original, fiz uma tradução livre aqui, e é muito legal. Ele fala justamente disso, de procurar, de afastar a simulação, de afastar o dolo, de afastar algo que é falso, para olhar, levantar o véu, né? O piercing the veil doctrine também está presente aqui. Levanta o véu e olha o que está por detrás. E o que o nosso artigo 149.7 fala? Dolo, fraude e simulação. Né? São conceitos jurídicos que se misturam um pouco no direito civil brasileiro, mas todos têm esse componente de tu ter alguma coisa aparente na frente para disfarçar algo que está atrás. Especialmente a simulação, né? Então, eu acabei concluindo aqui, no trabalho, que isso era muito parecido com o propósito negocial estadunidense. Só que, claro, lá a fonte é outra, o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte Americana. Aqui, ela tem todo um acento legal, porque se não tivesse, não poderia ser aplicado, né? Parte do CTN. E aí, concluído isso, aqui no trabalho, e isso tem muita relação com a orientação do professor Ederson, também com o professor Wilson, que é o coordenador do mestrado, me encorajei aqui de
de propor um protocolo de abordagem do tema, um protocolo pragmático para ajudar os operadores no cotidiano. E esse protocolo tem um fluxo também que a gente colocou aqui, tudo para tentar ajudar o operador do direito tributário no cotidiano. No trabalho, a gente também fala de DPJ, né, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque ele é o efeito processual mais relevante desse tema do grupo econômico. E ele ainda está em aberto no STJ, né? Está tendo muita discussão sobre a aplicação do IDPJ na execução fiscal. E eu escrevo entendendo que o IDPJ deve ser aplicado na execução fiscal, né? No Judiciário Federal é um entendimento raro esse, tem até a súmula do nosso tribunal, uma súmula muito respeitável, entendendo que o IDPJ não deve ser aplicado à execução fiscal, mas eu entendo, no ano passado o tema estava em aberto ainda no STJ, estava sendo discutido, eu acho que ainda está. Tem uma certa tendência de não ser aplicável, do STJ entender que não é aplicável, especialmente se já houve alguma discussão na certidão de dívida ativa, mas ele deixa em aberto uma possibilidade de ser aplicada ao IDPJ na execução fiscal. E para finalizar, eu tive uma grata surpresa, eu tive acesso a um julgado eu não conhecia julgado de grupo econômico que aplicasse diretamente ainda o artigo 149(7) do CTN. E um colega me passou um julgado do Dr. Rômulo Pisolatti, do nosso TRF da 4ª Região, onde ele foi por essa linha de deixar de lado a utilização do artigo 50 do Código Civil e focando na utilização desse multireferido aí, artigo 149(7) do CTN e desses conceitos dos seus vícios jurídicos, dolo, fraude e simulação. Mas eu acho que eu já falei demais, eu acho que são essas as considerações aí. Devolvo a palavra aos professores Maurício e Ederson. Muito obrigado, Norton. Excelente, como sempre, a tua exposição. Eu conheço o trabalho, acompanhei ali, sou um admirador da construção que foi feita. Tem uma série de pontos que merecem serem enaltecidos, eu acho que, e aqui no espaço que a gente está falando de trazer para a especialização teoria e prática, esse é um trabalho extremamente prático. Ele tem um arcabouço teórico, é sólido do ponto de vista teórico, mas ele tem ali o que o Maurício vai adorar. Eu acho que ele não teve acesso ainda ao trabalho, mas ele gosta de método. 1, 2, 3... E isso está é uma das propostas da dissertação que está na versão comercial no livro. Isso é um baita de um roteiro, de um protocolo para ajudar os profissionais, né? Então, eu acho que quem está acompanhando aqui, quem vai assistir ainda e puder ter acesso, vai encontrar ali uma ótima obra de referência. Algum comentário, Maurício? Não, eu queria parabenizar, enfim, o professor Norton. Realmente esse tema ele é muito interessante. O tema não é um tema só, né? São vários temas. E isso realmente só de ouvir essa exposição, aqui a gente toca em desconsideração da personalidade jurídica, do artigo aquele, do parágrafo único, que só ele já deu quantos trabalhos por aí, né? E muito o que falar. Mas queria destacar uma questão, enfim, já ouvi o Norton, não tive acesso ao trabalho integral ainda, mas já falei bastante sobre ele com o Ederson. Mas o que realmente me chama a atenção é que quando se fala em responsabilização de outras
enfim, de empresas do mesmo grupo ou até de sócios, enfim, sempre se vai para a desconsideração da personalidade jurídica. E é uma coisa que eu, particularmente, sempre me incomodou muito, assim, é que em vários momentos a empresa, as pessoas esquecem que a empresa, por cotas limitadas, enfim, a sociedade, ela é por cotas de responsabilização limitada, historicamente por um motivo, né? Então, historicamente, fez isso como incentivo para as pessoas que tinham medo de investir, de empreender. Foi criado isso, foi criado lá atrás, enfim, na Inglaterra. E eu acho que muito, de certa forma, em alguns momentos, não quero falar ninguém, enfim, mas em muitos momentos isso começou a passar de barato e as pessoas esquecerem esse objetivo da empresa e a empresa acabou sendo, mais um degrau a ser afastado. Não, porque a gente tem que responsabilizar. E o que me chamou a atenção, Norton, aqui, é que essa ideia no teu trabalho de buscar um método e buscar uma objetividade para dizer exatamente, olha, de acordo com o teu entendimento, acho que são esses os pontos de contato, são esses os fundamentos que podem fazer e levar a uma desconsideração de personalidade jurídica. Enfim, é justamente delimitando, né, delimitando quais são os casos ilícitos, porque, como tu mesmo falou agora, a regra é que é lícita, né? A gente não pode fazer com que o lícito pague pelo ilícito, né? E todo mundo fique com medo de empreender. Isso me chamou muita atenção no trabalho, porque quando eu olho um trabalho, jurídico, me parece, não sei se foi essa a tua preocupação também, mas o que me parece é que existe essa super preocupação de querer objetivar para dar uma resposta e, enfim, deixar lá a regra do lícito, todo mundo com mais segurança ainda. Isso que eu queria falar, que realmente me chamou a atenção e te parabenizo por isso. Maurício, eu te agradeço porque tu me dá a oportunidade de talvez falar o mais importante desse trabalho, que é o grande finalidade dele, que eu gosto dessa finalidade, que eu acabei não falando. Quando eu conversei com o Ederson, a gente trabalhou essa ideia, o que me motivou a fazer isso aqui foi, diante desse cenário, dessa dualidade, desse embate que está se vivendo, a STJ possibilitando e a doutrina negando, criar um meio termo equilibrado que gere segurança jurídica, e em se gerando segurança jurídica, o que acontece? A gente reduz custo de transação. Isso. A gente aumenta a rentabilidade, a gente tranquiliza as coisas. Então, o grande objetivo ou finalidade desse trabalho foi isso. Oferecer uma abordagem que traga segurança jurídica, e porque no ambiente de segurança jurídica, as pessoas conseguem trabalhar melhores. Eu gosto de pensar assim, né? Eu acho que talvez fosse mais fácil dizer que nada é possível, mas o STJ está aplicando, né? Então, a gente tem que encontrar um meio termo. E nesse caminho, nessa trilha, eu gosto de pensar assim, é o seguinte, o que pode caracterizar a extensão de responsabilidade jurídica é o que está no artigo 149.7 do CTN, que é a Lei Complementar Tributária Brasileira. Ou seja, se não existir dolo, fraude, simulação, tudo é válido. É existente, válido, eficaz. Né? Hoje eu acho que está um pouco solto. Confusão patrimonial, vem de uma lei ordinária, abuso de personalidade jurídica, não, é dolo, fraude e simulação. Claro, isso não é matemático, né? A gente vai ter que interpretar isso. Mas eu tenho a pretensão de achar que a gente diminui um pouco o espaço da zona cinza, né? Que eu acho que é isso que os agentes do mercado precisam, né? Trabalhar com um pouquinho mais de segurança, de certeza. Então, te agradeço. E o primeiro item do trabalho, lá no capítulo 2, tem a introdução, tem o capítulo 2 que chama Conceitos Jurídicos Relevantes de Direito Empresarial e Direito Tributário. E o primeiro tópico desse capítulo é a pessoas jurídicas e a relevância da responsabilidade limitada, que está em crise no Brasil, né? Então, tem muito a ver com
como que tu falaste, né, a importância da responsabilidade tributária para a história humana, né? Uhum. Eu até cito aqui o historiador o Harari, né, do Sapiens, um trecho dele em que ele refere que as pessoas jurídicas, a responsabilidade limitada foi muito importante para a descoberta do Novo Mundo. A Companhia das Índias Orientais era 1601. tinha nota. Então, isso é muito relevante para a história, para a experiência humana, né? Muito interessante. Eu só faço uma complementação. Quando tem aluno que não sabe tema de TCC ou até de mestrado ali, ó, eu sugiro assim, ó, por que não pega o dolo e vai investigar o que é o dolo? Por que o outro não pega só a simulação? Pronto, só essa palavra já dá um trabalho enorme, não dá? E pode ser uma solução ali. Daí assim a doutrina vai se complementando, né? Nesse aspecto, assim, um outro ponto merecedor de destaque é esse diálogo. O Norton referia que a doutrina brasileira conversa para um lado, a jurisprudência conversa para o outro, e aí o operador ele vai ter que mediar esse diálogo ali, parece uma conversa de surdo-mudo. E aí isso, eu e o Maurício, a gente conviveu, fomos orientados pelo Humberto Ávila, ele sempre dizia, olha, a gente precisa ler a jurisprudência e decifrar a jurisprudência, porque para quem tem ambição e almeja, como os alunos da especialização, do mestrado, que querem ter atuação prática, como é que a gente vai ficar com essa conversa assim que está um tanto dissociada, e o mérito do trabalho é tentar encontrar esse ponto de convergência, né, na orientação jurisprudencial e nas posições da doutrina. É um outro aspecto importante. Bom, para não ocupar também o Norton, eu sei que é um momento ali entre o trabalho. Hoje não tem mais isso, né? Com a gente trabalhando 24 horas e em casa não tem mais essa divisão, mas é um momento ali de ir para o descanso. Eu queria, em nome da especialização, já havia feito antes da gravação, mas reitero aqui o convite para integrar o nosso quadro e participar da próxima edição. Agradecendo aí a participação nessa série de webinars que a gente está fazendo. A gente vai ter o Paulo Mendes na sequência, procurador da Fazenda Nacional, que a gente admira bastante o trabalho dele. Depois a Sigrid, que vai falar um pouco sobre os aspectos contábeis, é uma contadora que tem uma atuação bem importante, destacada. E então, muito obrigado, Norton. É um prazer te rever, ainda que dessa forma, à distância, mas dentro das possibilidades, sempre é uma grata alegria reencontrá-lo. Eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com essa notícia de que o Paulo Mendes vai participar. Eu fui aluno do Paulo Mendes nessa especialização da Unicinos, que era coordenada pelo Rafael, que também é conhecido, né, Rafael Abreu. Claro. E eu agradeço, me senti muito confortável, foi muito legal conversar contigo e com o Maurício. Muito obrigado mesmo. E o convite já está aceito, né, para participar aí do... Tá gravado, ó. Bom, então tá, gente. Maurício, faço as minhas palavras, as palavras do Ederson, agradeço, Norton, muito obrigado por mais essa participação e te esperamos agora com essa pressão, né, para aceitar, mas para as próximas aulas da especialização. Ok. Um abraço, boa noite, até mais. Boa noite, obrigado.